Meu marido jogou fora um casamento de 6 anos por uma mulher que conheceu em 15 minutos em um clube, mas agora esses 15 minutos o infectam para toda a vida. Tudo isso aconteceu esta semana quando descobri que meu marido me traiu com uma mulher cujo nome é Ramon, o do meu marido, não o da moça com quem ele escolheu me trair. Isso ocorreu enquanto ele estava em um clube comemorando a despedida de solteiro de um amigo. Enquanto isso eu estava em casa cuidando dos nossos filhos e atendendo ao nosso filho recém-nascido. Esta última gravidez foi muito complicada porque meu filho simplesmente deu mais luta do que devia ao meu corpo. Então foram 9 meses de exaustão física e mental da qual ainda estou me recuperando, apenas para receber outro golpe com esta notícia do meu inepto marido. Ramon me apoiou durante esse tempo, embora eu não possa dizer que foi tudo o que eu precisava. O papel dele era principalmente prover economicamente para nós e não vou negar que ele fez isso. Não vou dizer apenas o que há de ruim nele. Enquanto eu estava em casa, na maioria das vezes deitada, ele trabalhava para trazer a renda que mantinha nossa família à tona. Mas além disso, ele não moveu um dedo. Nem sempre foi assim. Mas nesta última parte ele mudou ou mostrou este verdadeiro lado seu. Em meio a todo esse caos, talvez sem perceber eu tenha negligenciado as necessidades de Ramon. Ele tem expressado verbalmente se sentir ignorado e irrelevante há algum tempo. Mas eu não estava jogando videogames a noite toda, estava cuidando de seu filho, pelo amor de Deus. Especificamente, ele tem reclamado da falta de intimidade em nosso casamento. O problema é que eu já lhes contei sobre minha gravidez, mas agora meu corpo ainda está se recuperando do parto e esse processo leva tempo, paciência e cuidado. Não posso simplesmente dar a ele o que ele quer quando meu corpo diz que só quer se deitar por 3 anos e descansar. É assim que me sinto agora e é algo que não posso fazer porque ainda tenho filhos para cuidar e um bebê recém-nascido. Seria mais fácil se ao menos ele me ajudasse, mas entendo que com o trabalho dele é complicado e que ambos estamos tentando fazer o possível para sair dessa. Qualquer pessoa, pelo menos eu acho, entenderia que isso era temporário e me apoiaria como meu marido e o pai dos nossos filhos. Mas esse não é o caso de Ramon e é o que nos trouxe até aqui. Esta semana, quando Ramon me disse que queria ir à despedida de solteiro de seu amigo, tivemos uma conversa sobre isso. Por um lado, eu estava cuidando do nosso recém-nascido, trocando fraldas, alimentando, noites sem dormir e realmente precisava de um descanso. Me parecia injusto que ele estivesse considerando me deixar sozinha com toda essa responsabilidade enquanto ele saía para relaxar e festejar. Mas por outro lado, eu sabia exatamente o que aconteceria se eu me recusasse. Ramon deixou claro repetidamente que sente que eu tirei toda a felicidade da vida dele desde que engravidei. Isso se tornou sua queixa habitual toda vez que ele se sente negligenciado ou infeliz por algo que eu faça. Honestamente, eu não tinha energia para lidar com outro de seus acessos de raiva, para ouvir ele me acusar de arruinar a vida dele. Então, a contragosto, aceitei o plano dele. Eu disse a mim mesma que talvez pudesse fazer algum bem a ele e ele voltaria de melhor humor. Talvez depois de passar um tempo bom com os amigos ele assumisse mais responsabilidades nos cuidados do nosso bebê. Afinal, ele mal passará tempo com o nosso filho desde que ele nasceu. Tentei me convencer de que era um acordo razoável, uma forma de manter alguma paz entre nós, de acomodar as necessidades dele. A despedida de solteiro ia durar 3 dias, mas foi na segunda noite que tudo foi para o inferno. Altas horas da noite recebo uma ligação de um dos amigos de Ramon. Se um amigo do seu marido te liga é porque provavelmente ele sofreu um acidente e não pode te ligar, e a hora também não era das melhores para acalmar meus nervos. Então eu acordei bem rápido em pânico e atendi a ligação me preparando para receber mais notícias. O amigo de Ramon é alguém que nos conhece há bastante tempo. Ele disse que tinha algo importante para me contar sobre o que havia acontecido naquela noite com meu marido. Esse amigo mencionou que Ramon estava bebendo em excesso o dia todo. Isso não me surpreendeu muito. Afinal, era uma despedida de solteiro e eu esperava que a bebida fosse uma parte importante da celebração. Mas então, segundo o amigo, o grupo todo tinha ido para um clube naquela noite. Enquanto eles estavam lá, Ramon conheceu uma mulher. Pela forma como o amigo descreveu, parecia que eles fizeram contato quase que instantaneamente. Nem 15 minutos após a interação, a mulher pediu a Ramon que saísse do clube com ela e a acompanhasse até o quarto de hotel dela. E sabe de uma coisa? Meu marido aceitou. Eu queria impedir esse amigo de continuar dizendo mais. Queria dizer a ele que isso não podia ser verdade, mas eu fiquei em silêncio esperando que ele me contasse tudo. Aparentemente, antes de Ramon desaparecer naquela noite, ele informou aos amigos sobre suas intenções de se deitar com aquela mulher e passar uma noite divertida com ela. O amigo que me ligou explicou que havia tentado intervir porque não achava certo o que ele estava fazendo. Tentou conversar com meu marido para fazê-lo entrar em razão, lembrando de mim, dos nossos filhos e do nosso filho recém-nascido que nos esperavam em casa, que ele ia arruinar tudo por uma noite, mas se ele estava me ligando é porque ele não o tinha escutado. Também não ajudou que outros do grupo encorajaram Ramon, o incentivando a fazê-lo porque seria divertido. Disseram que ele merecia e que não devia se sentir culpado por isso, que ele devia fazê-lo já que eu não estava dando nada a ele. O amigo que me ligou disse que não podia ficar de braços cruzados e me deixar sem saber de tudo isso. Ele se sentiu horrível por mim sabendo que eu tinha acabado de dar à luz e estava em casa cuidando do nosso bebê enquanto tudo isso acontecia. Depois que terminou a noite dele, ele se encarregou de me ligar para me contar a verdade. Não parou por aí. Para demonstrar que suas palavras não eram apenas rumores ou exagero, ele também me enviou uma foto que havia tirado escondido de Ramon e da mulher.
Na imagem parecia que eles estavam dançando perto um do outro com os braços em volta dos ombros enquanto as mãos de Ramon estavam logo na parte de trás. Eu não quero ser muito explícita, eles pareciam como se pensassem que estavam sozinhos no quarto, mas era um lugar público. A mulher para mim parecia uma GP, vestida de maneira provocativa com uma atitude de quem sabe exatamente o que quer e Ramon. E meu marido olhava para ela sorrindo como se não fosse um homem casado. Claramente isso não foi apenas um mal-entendido ou um erro por estar bêbado. Ele tinha ido de maneira voluntária e feliz para tudo isso, tomou a decisão de sair do clube com ela vendo muito bem aonde isso conduziria. Eu agradeci a esse amigo por me informar, embora eu mal pudesse falar pelo impacto. Se ele não tivesse se comunicado comigo eu nunca teria conhecido essa repugnante verdade, teria continuado acreditando no homem com quem me casei alheio à realidade de quem ele realmente era. Embora a verdade me devastasse, eu agradeci a esse amigo por me mostrar do que Ramon era capaz. Ele era apenas um mensageiro e eu serei eternamente grata porque não muitas pessoas fazem algo como o que ele fez. Enquanto isso, meu marido não só foi infiel, ele foi um selvagem. Depois dessa ligação com um amigo de Ramon eu fiquei consumida pela raiva e pela dor. Tentei ligar para Ramon imediatamente porque não queria esperar nem um segundo para enfrentá-lo. Queria dizer tudo o que eu tinha na minha cabeça, fosse bonito ou não. Mas ele não atendeu nenhuma vez. A cada chamada não atendida minha frustração crescia e foram várias. Além disso, eu pensava, se isso fosse uma emergência comigo ou com as crianças, ele não se dignaria a responder por estar com uma qualquer essa noite? Eu não consegui dormir, minha cabeça dava voltas e mais voltas. Eu olhava para o teto esperando que meu telefone tocasse, mas não tocou. Quando chegou a manhã eu ainda estava acordada cozinhando em meus pensamentos. Era por volta das 11 ou 12 quando finalmente Ramon decidiu que merecia me ligar e o fez da maneira mais casual possível, quase alegre, como se nada tivesse acontecido. Ele disse que não tinha visto minhas ligações até agora, que era erro dele, agindo como se não fosse grande coisa. Não, eu não disse nada do que eu já sabia, queria ver até onde ele ia com suas mentiras. Quando eu perguntei onde ele tinha estado e o que ele estava fazendo naquela noite ele não hesitou em inventar uma história. Ele disse que ele e os amigos tinham passado a noite bebendo em excesso no bar do hotel. Eles, segundo ele, tinham decidido ir mais cedo para os quartos para dormir. A desculpa dele por não atender minhas ligações foi que ele tinha dormido por causa da bebedeira e não tinha conseguido ouvir o telefone. Era quase ridículo quão seguro ele mentia. Não houve dúvidas nem tropeços com suas palavras. Apenas mentiras suaves e calculadas saindo de sua boca. Nem sequer havia um rastro de remorso ou culpa em sua voz. Nenhum sinal de que ele estivesse lutando com o que tinha feito. A falta de culpa dele foi assustadora. Quão facilmente ele podia mentir para mim? Quantas vezes ele tinha feito isso antes? Mas agora essa confiança estava quebrada. Ramon a quebrou com suas ações e a selou com suas mentiras. O amigo dele não tinha nenhuma razão para inventar uma história assim e no fundo eu sabia que ele estava me dizendo a verdade. O comportamento de Ramon confirmava isso. Se ele não tinha nada a esconder, por que não mencionou que foi ao clube? Por que inventar uma história sobre uma noite tranquila no bar do hotel? Ele mentiu porque tinha algo a ocultar, algo que ele sabia que me destruiria se eu descobrisse. Desde que me dei conta disso, minha mente tem estado acelerada pesando todas as minhas opções. Eu não sou o tipo de mulher que gosta de se sentir presa em um casamento ou depender do marido para sobreviver. Antes de engravidar eu tinha um bom trabalho. Um trabalho que eu deixei não porque eu queria, mas porque minha gravidez difícil não me deixou outra opção. Mas eu tenho confiança na minha capacidade de me levantar. Sei que posso encontrar outro trabalho e sustentar a mim mesma e meus filhos se necessário. Também tenho pais incrivelmente solidários. Eles sempre foram meu apoio e sei sem dúvida que se eu decidir deixar Ramon eles me receberão, a mim e meus filhos, de braços abertos. Meus pais não hesitariam em me ajudar a reconstruir minha vida. Não importa o que seja necessário. Aliás, se eles algum dia souberem do que Ramon fez, se descobrirem que ele me traiu enquanto eu estava em casa me recuperando do parto e cuidando do nosso recém-nascido, sei que eles ficariam ainda mais furiosos do que eu. Meu pai provavelmente quereria procurar Ramon e dar um bom chute onde ele estava tocando aquela GP. Hoje meu marido volta da despedida de solteiro. Estou tão nervosa para confrontá-lo. Nem sei se deveria esperá-lo e confrontá-lo ou pegar tudo e ir embora. Atualização. Nossa, obrigado a todos pelos comentários que deixaram. Agradeço por me ajudarem a me acalmar um pouco. Eu estava tendo uma espécie de ataque de pânico, embora eu nunca tenha tido um para saber como é. Ser mãe e cuidar de todos os meus filhos já é muito e agora além disso eu tenho um marido infiel. Me sinto destruída. Eu estive pensando no que vocês disseram e no que eu queria fazer. Eu precisava desabafar com ele e dizer o que eu estava sentindo. Em resumo, Ramon, como eu esperava, se negou rotundamente a admitir que tinha me traído. Só me dizia que eu estava sendo absurda porque nada disso tinha acontecido e que eles só tiveram um pouco de diversão entre amigos. No começo eu não disse de onde eu tinha tirado minha informação, só disse que eu sabia que ele tinha estado com alguém. Teria sido muito mais fácil para todos se ele simplesmente tivesse me dito a verdade naquele momento, mas ele olhou nos meus olhos e disse que eu estava alucinando. Sim, alucinando. Ele chegou a culpar minhas suspeitas aos hormônios pós-parto, me chamando de louca e insinuando que eu tinha inventado tudo. Eu disse que era melhor ele dizer a verdade agora em vez de perder tempo defendendo o indefensável porque eu já sabia de tudo, mas Ramon continuou sustentando a mentira como se sua vida dependesse disso. Negou uma e outra vez e só tentava me fazer parecer como a louca porque eu estava sendo irracional.
final. Foi então que eu peguei meu telefone e mostrei a foto para ele. Ali não havia nenhuma dúvida de que ele tinha me traído. Claro, eu não tinha foto deles dois fazendo o que fizeram no quarto, mas era bastante claro que eles não estavam tendo uma reunião de negócios na foto. Claramente ele não esperava que alguém do seu círculo próximo traísse a confiança dele dessa maneira. A surpresa dele rapidamente se transformou em raiva, mas ele não estava bravo consigo mesmo pelo que tinha feito. Ele estava bravo com o amigo que supostamente o traiu. Da minha parte eu não disse quem era, já que ele tinha feito demais por mim para eu traí-lo assim. Eu não queria me tornar um Ramon também. Felizmente ele não insistiu muito para que eu desse o nome depois que eu disse que não. Em seguida ele ficou olhando a foto em silêncio por um momento como se estivesse buscando uma explicação. Era uma foto clara dele e da outra mulher, seus corpos próximos, dançando de maneira íntima. A evidência era inegável, mas Ramon tinha que argumentar. Ele disse: "E daí? Essa foto não prova nada. Nós só estávamos dançando e nos divertindo. Um homem não pode fazer isso?" A tentativa dele de desviar a atenção me fez ferver o sangue. Ele agia como se não houvesse nada de inapropriado na imagem, como se fosse normal um homem casado estar dançando com uma estranha daquela maneira que não tinha nada de inocente. Ele ignorava por completo o contexto do que aconteceu depois que a foto foi tirada. Eu disse o mais calma que pude que se ele realmente estivesse dizendo a verdade e não tivesse acontecido nada, ele não deveria ter nenhum problema em me mostrar o telefone dele. Eu queria revisar cada uma das mensagens do grupo da despedida de solteiro. Eu tinha certeza de que, conhecendo aqueles caras e como eles se comunicavam, os detalhes do encontro dele com essa mulher estariam lá. Se não tivesse acontecido nada, não haveria razão para esconder, certo? No começo Ramon hesitou até que lhe ocorreu que eu não tinha o direito de mexer no telefone dele, já que ele não fazia o mesmo com o meu. Eu disse que ele podia olhar, já que não encontraria nada, mas felizmente ele não o fez porque encontraria quem foi o amigo que revelou tudo. Ele tentou justificar dizendo que eram comentários de homens e que não havia nada de impróprio naquelas mensagens que eu tivesse que revisar. Ele insistiu que não se sentia confortável em me deixar ver o telefone dele porque era privado e tentou desviar a atenção novamente dizendo que tudo aquilo era inofensivo. Ramon também culpou o amigo dele dizendo que ele provavelmente tinha mentido sobre tudo porque estava bêbado demais naquela noite para lembrar de algo com clareza, mas eu não acreditei nem por um segundo. Eu disse que se o amigo dele estava realmente tão bêbado quanto ele dizia, a câmera do telefone também estava, porque ele tinha inventado umas imagens muito interessantes. Afinal, se Ramon realmente pensava que o amigo dele estava bêbado demais para lembrar do que tinha acontecido, isso não explicava as fotos. Ao meu ver, ele estava ficando sem desculpas para defender o indefensável e estava tentando tudo o que lhe ocorria. Eu vi o pânico nos olhos de Ramon e naquele momento eu soube com certeza que eu estava certa. Justamente como eu esperava, ele tentou mudar de assunto. Em vez disso, insistiu que não se importava com o que o amigo dele tinha me dito e que acima de tudo eu devia confiar nele e só nele. Uma e outra vez ele me disse: "Você é minha esposa. Você deve acreditar em mim, não em mais ninguém. Você precisa confiar em mim." Naquele ponto eu tinha certeza de que Ramon tinha me traído porque tudo o que ele fazia o mostrava ainda mais culpado. Se ele estivesse conectado a um detector de mentiras agora, minha casa seria uma enorme cratera porque eu não estaria preparada para o nível de mentira desse homem. Eu tinha sido paciente e tentei dar a ele uma chance de confessar para pelo menos terminar nosso relacionamento em bons termos, mas estava claro que ele não ia fazer isso. Se ele tivesse sido honesto, poderíamos pedir o divórcio e talvez cada um seguir sua vida, mas eu não ia obter nem sequer isso dele. Eu respirei fundo e disse a verdade para ele. Eu não podia ficar com um homem que tinha me traído. Naquele momento passou pela minha cabeça a ideia de que talvez ele já tivesse feito isso antes, mas eu não tinha como saber. De qualquer forma, isso não importa agora porque eu descobri agora e isso me basta. Eu disse que já tinha arrumado algumas malas para mim e para todos os nossos filhos e que eu ia para a casa dos meus pais por enquanto. Eu precisava de espaço e que ele esperasse o que estava por vir. No momento em que eu disse tudo aquilo, ele não estava mais tão seguro como quando estava mentindo. Ele estava com medo. Ele tentou me convencer de que eu não podia simplesmente ir embora com as crianças. Queria que eu superasse as coisas e disse que poderíamos solucionar meus problemas de confiança com aconselhamento. Mesmo neste ponto, com tudo sobre a mesa, ele continuava dizendo que o problema era eu e que ele não tinha feito nada de errado. Ele chegou a me chamar de exagerada por querer levar nossos filhos e incluí-los neste momento de loucura que eu estava tendo. Bom, ele podia continuar argumentando o que quisesse, mas ele ia fazer isso sozinho porque eu estava decidida a ir embora. Finalmente ele disse: "Tudo bem, você pode ir, mas as crianças têm que ficar comigo." Eu olhei para ele e disse: "Você é livre para cuidar deles 24 horas por dia, 7 dias por semana, se é isso que você quer. Se você acha que eu sou irracional, então você pode ser quem fica aqui com as crianças." Eu sabia quem Ramon era. Ele era preguiçoso e egoísta. Não era o tipo de pessoa que tomaria a responsabilidade pelo árduo trabalho de cuidar dos nossos filhos. Eu nem precisei esperar muito pela resposta dele. Eu pude ver na cara dele. Ele não ia dar um passo à frente. Ele não ia cuidar dos nossos filhos por conta própria. No final, Ramon não teve mais opção a não ser me deixar ir. Ele não lutou mais porque sabia que eu ia embora e ele não conseguiria cuidar das crianças nem por meia hora. Eu peguei minhas coisas, peguei nossos filhos e fui para a casa dos meus pais. Eu acho que fiz o certo. Ele deve estar sozinho falando com o espelho e dizendo a ele mesmo que era só uma mentira e que as fotos não mostravam nada.
Atualização 2. Conversei com meus pais sobre tudo o que tinha acontecido. Eu não tinha conversado com eles, apenas apareci na casa deles. Assim que contei toda a história, eles ficaram furiosos com ele. Meu pai especialmente estava tão furioso que queria verificar se a arma dele estava limpa. Ele é um homem que não se altera facilmente, mas quem o conhece sabe que quando ele fica bravo, você não quer estar do outro lado da ira dele porque não será bom. Ele trabalhou no exército durante anos e o nível de autoridade e disciplina dele ainda se nota na forma como ele se comporta. Pelo menos ele não seguiu com a ideia da arma, mas também não perdeu tempo. Meu pai ligou para Ramon e disse algumas coisas que aprendeu na adolescência quando não se juntava com as melhores pessoas. Ramon, que tinha estado tentando minimizar tudo comigo, não teve coragem de mentir para o meu pai. Ele sabia que mentir para meu pai seria um grande erro. Finalmente confessou que dormiu com aquela mulher na despedida de solteiro. Uma vez que confessou, Ramon começou um desfile de desculpas para que eu voltasse para ele. Me enviou várias mensagens de voz e textos, e pelo menos eram diferentes e com novas ideias de como poderíamos resolver o nosso problema, todas péssimas. Ele dizia que se sentia terrível pelo que tinha feito e me prometeu que tinha sido apenas um erro de uma única vez. Tentava me convencer de que nunca tinha acontecido antes e que não voltaria a acontecer, mas se antes eu tinha dúvidas de que ele poderia ter me traído antes, agora eu estou completamente segura de que não era a primeira vez. Não sei a forma como ele disse e como enfatizava que foi uma única vez. Ramon chegou a implorar para que eu desse a ele outra oportunidade pelo bem dos nossos filhos, mas onde estavam os filhos dele quando ele estava me traindo? Ele me disse que percebia o quanto tinha me machucado e que queria ser um marido e pai melhor, mas isso é só manipulação e mais vitimismo da parte dele. Ele não estava me pedindo perdão pelo que fez, ele fazia isso porque tinha medo de perder a família dele. Acho que em nenhuma mensagem ele pediu desculpas a mim ou aos nossos filhos. Era mais um "eu sei que errei, mas vamos voltar a ser uma família feliz". Mas eu não vou voltar para ele. Eu deixei isso claro para ele como estou fazendo com vocês. Ele tem que aceitar isso porque eu não vou deixá-lo entrar na minha vida de novo só porque agora ele está arrependido. Meus filhos e eu merecemos algo melhor do que isso. Embora doa dizer isso, Ramon não é o pai que eu quero que meus filhos admirem. Eu disse de forma clara e simples que de agora em diante tudo o que ele precisa fazer é ser um pai melhor para nossos filhos. Isso é tudo. Ele não tem outra oportunidade de ser meu marido. Mas pelo menos ele pode tentar ser um pai mais presente e responsável. Essa é a segunda chance dele. Ele pode trabalhar em si mesmo pelo bem dos nossos filhos. Mas aí termina meu envolvimento. O dano já está feito e eu já tive o suficiente das desculpas e promessas vazias dele. Eu não sei o que o futuro reserva e não sei que tipo de relacionamento eu terei com Ramon no futuro, mas com certeza não será do tipo que ele espera. Eu não vou ficar com um homem esperando que ele mude e não me traia de novo. Não é meu trabalho nem meu problema. Atualização 3. Não tinha acontecido muita coisa neste mês em que não atualizei, mas agora que Ramon tem HIV eu tenho que lhes contar algo ou como eu amo o universo. Meu marido me traiu e agora está recebendo castigo por isso. Acontece que a mulher com quem ele se deitou realmente era uma GP e ele contraiu o HIV dela. Aparentemente depois da viagem da despedida de solteiro, Ramon vinha se sentindo mal há algum tempo e a condição dele só piorava. Finalmente ele foi ao hospital e após uma série de exames confirmaram que ele tinha HIV no sistema. De qualquer forma, desde o diagnóstico dele todos os amigos e familiares têm mostrado apoio a Ramon. Todos estão preocupados com ele. Os pais dele entraram em contato comigo para dizer que ele precisa de alguém que o apoie neste momento. Uma companheira. Isso pode afetar enormemente a vida dele e poderia ser mortal para ele. Eles acham que eu deveria voltar para casa e cuidar dele. Pelo menos por um tempo enquanto ele passa por tratamentos e medicamentos. Aliás, a mãe dele me chamou de desgraçada por abandoná-lo justo neste momento. Honestamente, eu não me importo com nada disso. Embora eu me sinta mal por ele ter contraído HIV, também sinto que não é mais minha responsabilidade. Não é uma sentença de morte o HIV atualmente. Então ele não precisa de mim como também não precisou quando estava agarrando a mulher que o contagiou. Além disso, por que eu voltaria com ele para cuidar dele ou ser sua esposa? Por que eu quereria estar com uma pessoa que contraiu HIV depois de me trair? Não, querida sogra, acho que eu escapei de uma bala e não pretendo me colocar na trajetória dela. Eu não sei se ele poderia ter se contagiado tão rapidamente, mas o que aconteceria se nós tivéssemos relações depois da viagem dele e ele me contagiasse? Agradeço que o amigo dele tenha me contado tudo isso porque realmente Ramon teria me colocado em perigo. O pior é que a GP cobrou dele por passar a noite com ele, algo em torno de $1000, segundo o amigo dele. Então essa moça não estava apaixonada ou se sentiu atraída por ele imediatamente. Ela era apenas uma cliente. Neste momento a única coisa que eu sinto é que quero terminar isso. Não sinto pena nem lástima, é só um malandro que buscou tudo isso ao desafiar o karma. Atualização 4. Antes de contar tudo o que tenho para contar nesta atualização, quero falar sobre o meu divórcio, que é o que mais me emociona neste momento. Já tenho o divórcio oficialmente e uma nova vida pela frente. Ainda continuo pensando que escapei de algo muito grave porque minha vida poderia ser muito diferente agora se eu não tivesse descoberto tudo. Estou muito grata a este amigo que confessou tudo e já disse isso a ele várias vezes. Agora ele não é mais amigo do meu ex-marido porque depois de saber da doença dele ele revelou que foi ele quem me disse tudo e que o faria de novo porque se dependesse dele ele poderia ter me causado mais dano. Eu concordo. Acho que até hoje Ramon não
consegue perceber isso, como se não visse o que poderia ter causado ou provavelmente nega porque é mais fácil do que enfrentar a realidade. Uma realidade na qual eu tenho a guarda majoritária dos meus filhos e Ramon deverá pagar pensão alimentícia. Não importa que ele esteja doente, isso não tira a responsabilidade dele sobre os filhos. Eu também comecei a trabalhar graças aos meus pais que cuidam dos meus filhos durante o dia, embora agora com a pensão e meu salário seja a hora de nos mudarmos e conseguirmos uma babá. Não sei se meus pais concordam porque eles adoram cuidar deles, mas estou abusando da hospitalidade deles. Em outras coisas não relacionadas a isso, mas sim com a minha história, Ramon está sendo processado por uma mulher que ele contagiou. Então ele deve ter se deitado com ela entre a nossa separação e o momento em que ele soube da doença. Então enquanto ele me implorava para que eu voltasse e ele tinha outra mulher, ele não perde tempo. Ramon basicamente fez com ela o que poderia ter feito comigo. Pelo menos a minha história com Ramon terminou. Só temos uma relação por causa dos nossos filhos. Agora este homem é problema de outra pessoa e espero que essa outra pessoa o faça pagar por tudo. Atualização 5. Tenho recebido pedidos de mais informações sobre o que Ramon fez com essa mulher. Para esclarecer, eu não a conheço. Só conversei com Ramon quando ele pegou meus filhos mais velhos algumas vezes. O mais novo sempre esteve comigo o tempo todo. Essa informação também foi importante para a guarda dos nossos filhos. Então agradeço a todos vocês por me ajudarem a buscar mais informações. Ele perdeu um processo com essa mulher porque manteve relações sem proteção com ela mesmo depois de saber da sua condição. Isso descobrimos depois que conversei com meu advogado sobre tudo isso e ele começou a buscar informações sobre meu ex-marido. Ele não só perdeu um processo em que essa mulher o processou para que meu ex-marido pagasse o tratamento dela e a compensasse financeiramente, mas também um processo criminal por não tê-lo informado sobre a sua condição. Não sei em que ele estava pensando, se é que ele pensava em algo. Não conseguimos descobrir qual foi a punição econômica do meu ex, mas a sentença penal dele é completamente pública e ele terá que passar 6 anos na prisão por isso. Eu obtive a guarda total dos meus filhos, embora agora não tenha muita utilidade, e embora eu saiba que tudo isso significa que não receberei pensão alimentícia dele por um tempo, acho que vê-lo nesta situação é mais satisfatório. Além disso, não é como se ir para a prisão o permitisse escapar de pagá-la quando ele sair.